Eu li um artigo no Medium, cara, e eu achei muito interessante. E eu vim aqui trazer para vocês esse questionamento, tá? Essa discussão. Imagina você tem 10, 15 anos de experiência, tá? É um dev sênior já bem consolidado. E aí você, já desenhou arquiteturas complexas, já salvou produção da Black Friday, desenvolveu aplicações robustas, tá? E aí você vai fazer uma entrevista e bum, você é reprovado. E aí você fica se perguntando, por que será? O que está acontecendo, né? E esse artigo ele toca nesses pontos um pouco. E eu queria trazer isso aqui para a gente poder discutir. Então, a gente, voltando alguns anos atrás, né? A gente tinha aí que o sênior, ele era um cara que, ele tinha uma base sólida, né? De arquitetura e desenvolvimento. E por mais que às vezes ele não soubesse, né? A sintaxe de uma linguagem X ou Y, facilmente ali com 1, 2 semanas, ele se adaptava e tava tudo bem, né? Mas assim, cara, é o que eles falam, né? Você tinha aquele ramp-up de 3 meses, né? Aquela adaptação de 3 meses, né? Para poder entender a cultura da empresa, entender como as coisas internamente funcionam e tudo mais. Só que isso mudou um pouco, né? Isso mudou um pouco, bastante na verdade, e principalmente por conta da IA. E assim, o mercado hoje, ele quer execução imediata, entendeu? O dinheiro das VCs, ele secou, ele acabou. Então, o seu CTO, ele quer saber se você consegue dar deploy na primeira semana que você entra, entendeu? E não vai ter nenhum bug. Ele quer saber se o seu conhecimento geral vai ser um gargalo na hora do onboarding ou algo do tipo. E o gestor... E aí isso levanta uma dúvida, né, no gestor. Porque aí ele vai perguntar, eu tô pagando um cara sênior, né, para ele aprender as ferramentas internas da empresa. E aí, cara, todo aquele conhecimento que você carrega, ele vira pó, né, perto do cara que desenvolve código espaguete, mas ele é farmador de ticket no Gira, entendeu? Porque aí gera uma falsa percepção de produtividade. Cara, eu não sou anti-IA nem nada, tá? Muito pelo contrário. Mas ela acelerou um pouco da desvalorização desse conhecimento base, tá? Não que ele não seja necessário, ele é muito necessário. Porque sem ele você não consegue identificar quando a inteligência artificial está fazendo merda ou não. E isso gera N problemas, tá? Parece que a gente está vivendo É quase que um paradoxo, né? A gente tem a IA e para você utilizar 100% do potencial da IA, você precisa do conhecimento básico. Mas para você obter o conhecimento básico, você não basta apenas você estudar. É interessante talvez você ter acesso a problemas reais. E para isso você precisa trabalhar, arranjar um emprego ou desenvolver algo próprio, né? E aí para você fazer isso, vamos dizer, arranjar um emprego, é difícil para quem é mais júnior, né? Porque vale muito mais você ter um sênior, né? Que entende e produz, sei lá, 2, 3, 4 vezes mais com IA do que você pegar, né, um cara novo para poder ensinar. E isso acaba, refletindo pro júnior e pro sênior também. É sobre isso que o artigo fala, né? Ele fala que hoje os sêniors, eles têm que chegar na empresa para saber resolver exatamente o problema que a empresa está tendo. Ele não tem mais um tempo de adaptação. E por que ele enfatiza tanto o lado da arquitetura, né? Porque essa outra parte mais técnica de código, se você é um sênior e sabe mexer com inteligência artificial, vai bicodar, você eventualmente não vai ter dificuldade, certo? Mas na parte arquitetural, a parte de configurar um CI/CD bem estruturado, desenvolver uma arquitetura específica que resolve aquele problema com o menor custo possível, dificilmente você vai conseguir resolver isso com uma IA somente, né? Você vai ter que entender quais são os trade-offs de cada ferramenta de cloud, os custos, e quando usar cada uma delas. Então, você
Então acaba que isso vira um a mais, um peso que é necessário de você ter como desenvolvedor sênior na sua bagagem. E aí fica aquela dúvida, né? O que dá pra gente fazer a respeito disso tudo? Pô, cara, você quer entrar numa empresa que mexe com Go e Kubernetes, tá? Pô, não adianta nada você chegar na entrevista e falar, pô, eu nos anos 90 programava em C e C++. Irmão, eles não querem saber isso, tá? Gasta um final de semana, sobe um cluster, tá ligado? Faz um projeto, você precisa de memória muscular, você precisa ter contato com aquela ferramenta que eles usam em mente, o mais fresco e o mais palpável na sua memória possível, tá? Porque assim você vai conseguir usar argumentos na sua entrevista e durante toda a sua jornada dentro daquela empresa que vão provar que você realmente sabe as ferramentas que eles usam, que vão provar que você realmente sabe estruturar e fazer o design de um sistema, de um software que eles precisem, entendeu? Com o menor custo possível. Enfim, eu acho que as definições de sênior foram atualizadas, tá? O mercado tá mais impaciente, então não se esconda atrás do fato de ser um generalista. Eu acho que se especializar em ferramentas e ser muito bom em ferramentas específicas vai te dar uma vantagem muito grande e vai te dar uma vida extra aí, principalmente agora com um avanço infinito, né, que as IAs estão tendo. E assim, se você está sentindo essa pressão também, comenta aí, cara. Esses dias eu parei para refletir e falei, cara, como eu acho que eu tô ficando inútil, tá? Eu achei assim, cara, talvez eu esteja ficando um pouco inútil. E aí eu comecei a estudar mais, me especializar mais em certas ferramentas, estudar mais sobre arquitetura, e eu comecei a voltar a ter um gosto e me sentir assim, realmente útil e entrar em discussões mais aprofundadas que existem no meu meio, né? Então, eu tô muito feliz, tô seguindo esse caminho. Recomendo você que esteja nessa situação fazer o mesmo. Se você está sentindo isso, comenta aqui embaixo. Se você tem um ponto de vista diferente, comenta aí também para a gente poder discutir. E é isso. Um grande abraço. Deixa um like, se inscreve e fique com Deus.